Então, esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses do capítulo 7 e 8, quando nós, então, falávamos da possibilidade, né, de sustação judicial, quando nós falamos também nas hipóteses de desistência por parte do credor. Então, esgotado esse prazo, sem que tenham ocorrido as hipóteses do capítulo 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará... Só um instantinho, gente. Um pouquinho estranho aqui, mas tudo bem. O tabelião lavrará e registrará... Está dizendo que tem 4 pessoas querendo entrar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Chat, não. Eu não estou vendo essas pessoas. Opa, eu acho que agora vai dar certo. Deixa eu ver se tem mais alguém que está precisando entrar e não está conseguindo. O tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Tá? Então, nós temos algumas terminologias aqui no artigo 20, tá? Que elas são importantes nesse momento. Né? Tem a terminologia prazo, né? Esgotamento do prazo, que nós já sabemos lá no artigo 12 são 3 dias. Temos a terminologia lavrará, existe uma lavratura, né, e um registro, tá? Especificamente do protesto. Sendo o respectivo instrumento, o que seria o instrumento? É o documento que corresponde à expressão exata do registro, tá? Então, corresponde à primeira certidão de que o registro de protesto foi efetivamente feito. Então, pelo artigo 20, é necessário que o instrumento seja entregue ao apresentante. É o instrumento do protesto. Vamos prosseguir. O protesto será tirado. Será tirado. Essa expressão tirado, ela representa uma surpresa para quem não está familiarizado com o protesto. Tá? Ela corresponde, ela é uma expressão sinônima da expressão registrado. Então, o protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, que são as 3 hipóteses de inadimplência que ensejam justamente o protesto. Só um instantinho, tudo bem. O protesto por falta de aceite somente será efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. Então, nós temos que ter essa diferenciação que já vem, né, do direito empresarial, dos títulos de crédito, entender o que é o aceite e que existe a possibilidade de você fazer um protesto por falta de pagamento, por falta de aceite ou por falta de devolução. Tá? Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento. Então, não existe possibilidade de protesto por aceite ou devolução antes do pagamento. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver mais uma coisa. Vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e a circulação das duplicatas. Esse parágrafo 3º, como nenhum outro, nos exige um conhecimento satisfatório de títulos de crédito. Por quê? Porque nós temos terminologias aqui, como o sacado, terminologias como letra de câmbio, terminologias como duplicata, terminologia aceite, tá? A própria devolução. O protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio, tá? Ou nas indicações da duplicata. Nós precisamos saber o que é indicação, tá? Já falamos em outros encontros, que se limitarão a conter os mesmos requisitos
lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e a circulação de duplicatas. Uma coisa, a partir da semana que vem, como eu disse, nós vamos iniciar estudos de disciplinas não notariais. A disciplina de direito empresarial, a primeira temática que vai ser tratada nela são os títulos de crédito, tá? Então, quem tiver querendo estudar com a gente, já está feito aí o convite. Então, vamos lá, tá? Quarto, os devedores, assim compreendidos, emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicados, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsável pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro do protesto. 5. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Tá? 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter data e número de protocolização, nome do apresentante e endereço. 3. Reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas. 4. Certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. 5. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele honradas. 6. A aquiescência do portador ao aceite por honra. 7. Nome, número do documento de identificação do devedor e endereço. 8. Data e assinatura do tabelião de protesto de seus substitutos ou de escrevente autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de letra de lei. Esse trabalho aqui, ele procura simular um estudo propriamente dito individual. Como é que a gente faz o estudo individual de lei seca? A gente pega e lê, tá? Não tem mistério nenhum, não tem nenhuma metodologia, né, além da leitura simples. Quem faz estudo de lei seca sabe que um dos fatores desafiadores de você estudar a lei seca é você manter a concentração por períodos prolongados. Quase sempre o trabalho de estudo de lei seca é maçante, é um estudo cansativo, tá? Que compromete a nossa atenção. Mas aqueles que já conseguiram domesticar a sua atenção e conseguem fazer o estudo de lei seca individualmente, sem problema algum, né, usando técnicas, por exemplo, tem uma colega, candidata também aí a concurso de cartório, que ela faz estudo da lei seca gravando tudo que ela lê. Tá? Ela lê e grava e utiliza as gravações dela para fazer revisão. Eu acho uma estratégia fantástica. Tá? Mas onde é que eu quero chegar com essa observação? Por que eu fiz essa interrupção? Porque normalmente, quando nós estamos estudando com a lei seca, isso aqui é uma dica didática importante. Nós temos que ter um cuidado, porque a nossa atenção, quando ela não está treinada, ela é danada para procrastinar. Ou seja, a gente está ali estudando, aí vai ler um e-mailzinho, aí lê o WhatsApp, que são atividades incompatíveis. Ou nós nos concentramos, ou o estudo vai para água abaixo. Então, vamos entender uma coisa. Quando nós identificamos uma terminologia que nós não nos lembramos ou não conhecemos, é altamente saudável que ou a gente marque aquilo ali para buscar depois, ou imediatamente a gente vai rapidamente no Google, numa sinopse, identifique aquilo ali, tá? E prossiga, sem o que a procrastinação às vezes nos faz fazer, é quando a gente sai para buscar um significado e já fica onde chegou. Pega aquela doutrina, aquela sinopse, ao invés de pegar o significado e voltar para cá, a gente já resolve ler a sinopse inteira e o projeto aqui de leitura de lei seca vai para os quiabos. Né? Então, vamos entender uma coisa. Aqui, na leitura, algumas terminologias precisam ser identificadas, e nós não vamos parar a leitura para ficar identificando.
Também, eu quero que vocês entendam que o moderador aqui está cuidando da tela e está cuidando da narração. Eu não tenho tempo aqui para parar e buscar terminologias que eu não lembro, que eu não sei. Então, eu preciso muito da participação de vocês. Então, nós poderíamos aqui, na leitura desse artigo 22, verificarmos algumas coisas aqui que apareceram que podem não estar tão claras assim para a gente. Já vou... No capítulo anterior, desculpa, no dispositivo anterior mesmo, nós podemos selecionar vários elementos, tá, que precisam ser identificados. Então, aqui, só ver rapidamente aqui no artigo 21. Nós estamos falando ali, aí aparece uma terminologia, por exemplo, ali no parágrafo 3º, falou em letra de câmbio. Eu nunca vi uma letra de câmbio na minha vida. Tá? Faço a menor ideia de como ela seja, tenho uma noção do que seja, mas não estou aqui, né, com esses conhecimentos assim, saltitando na minha mente. Né? Duplicata, essa aí já está mais tranquila, mas nós sabemos que precisamos de um estudo significativo de títulos de créditos para entendermos. Mais adiante, fala em indicação. O que é uma duplicata por indicação? Nós temos que ter noção. Fala-se ali também no sacador. Quem é o sacador? Nós temos que dar conta dessas terminologias, tá? Mais adiante, no quarto, diz ali devedor, compreendidos os emitentes, tá? Os sacados nas letras de câmbios e duplicatas, tem como os indicados pelo apresentante. Mas aqui no 22 tem uma terminologia que nós precisamos dar conta, tá? Ela pode aparecer. Aqui no item 5, diz ali, indicação dos intervenientes voluntários e das... Perdão, não é esse, é o 6. A aquiescência do portador ao aceite por honra. Que de acha isso? O que é aceite por honra? Já fica o convite aí para irem atrás e descobrirem o que é isso. Tá? Daqui a pouco é perfeitamente possível aqui no grupo. Professor, eu fui ali atrás, fui no Google, e vi o que quer dizer isso aí. Essa é uma forma da gente contribuir ativamente. Ah, professor, mas isso é uma coisa tão superficial. Gente, essa atividade de vocês estarem lendo, de vocês estarem atendendo, isso é um exercício de concentração. Então, aceite por honra. A gente precisa dar conta. Aí, vamos mais adiante, bonitinho, lá, parágrafo único, quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos, cópia reprográfica ou micrográfica. O que seria uma cópia micrográfica? Vão atrás. Do título ao documento de dívida. Dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações. 23. Os termos de protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. 24. O deferimento do processamento de concordata não impede, hoje nós falamos em recuperação judicial, não impede o protesto. Tem uma provocação que eu vou fazer para vocês aqui, para vocês irem buscar a resposta. Eu gostaria que vocês se propusessem agora a fazer uma diferenciação entre termos dos protestos lavrados e a terminologia, vamos lá, aqui, ó, instrumento, que está aqui no artigo 20. Diz assim que, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Qual é a diferença? Instrumento seria a primeira certidão ou instrumento seria o título que foi registrado? Então, eu quero que vocês pesquisem agora, tá? A diferença entre instrumento e termo do protesto. Não vou voltar a esse assunto, vou ficar fazendo essas provocações, vocês deem o jeito de vocês de irem atrás, isso aqui é uma proposta de estudo ativo, nós não temos aqui um professor que se preparou para vir aqui dar aula e esclarecer todas as dúvidas. Eu faço trabalho de docência, mas num outro plano. Aqui eu estou para estudar um monte dessas coisas que eu estou perguntando, eu não sei a resposta, ou não estou lembrando,
Então, é assim que a gente se ajuda. Vamos, então, agora fazer a resolução de algumas questões com um objetivo. A gente não vai fazer a resolução dessas questões no sentido de nos testar se nós estamos aprendendo ou não. Não. Nós vamos utilizar aqui as questões para reforçar o nosso aprendizado e para favorecer a nossa retenção, tá? De vez em quando, a gente faz uma provocaçãozinha aqui, ali para ver se a gente está ligado, mas o objetivo é sempre... Professor, por que eu estou falando isso? Porque de vez em quando eu recebo assim, professor, não tem graça, o senhor coloca as questões ali e já mostra o gabarito. Gente, quem estuda por questões tem que estudar com o gabarito na cara, na face. Por quê? Porque se você esconde o gabarito, você já não está mais estudando por questões. Você está se autoavaliando. E isso toma mais tempo e foge do nosso projeto pedagógico aqui. Então, vamos lá. Acompanhem comigo. Um título foi apresentado a protesto, mas o devedor não efetuou o pagamento no prazo previsto no procedimento legal, lá do artigo 12. Não se aplicando hipóteses de desistência, sustação ou pagamento, que são os três elementos que vão interromper o procedimento do protesto, né? A sustação, a desistência ou o pagamento. Tá? A desistência e o pagamento extinguem o procedimento. A sustação suspende até uma resolução de mérito que pode implicar também na extinção. Também eu gostaria de fazer uma outra provocação para vocês, quero sempre que vocês anotem essas provocações, é a questão da sustação, tá? E que é um procedimento judicial daquele que foi notificado para pagamento e ele discorda, tem alguma objeção em relação ao título, então ele entra com a sustação. Mas nós temos situações em que a discordância ela chega após o protesto. Então, a provocação que eu faço aqui para vocês é a seguinte: esse termo sustação de protesto, ele se direciona para um momento do procedimento do protesto anterior ao registro do protesto, ou ele pode ser utilizado indiscriminadamente para um momento posterior ao protesto também. Títulos já protestados podem ser objeto de sustação, ou a sustação só seria cabível antes do protesto. Várias provocações feitas aí, dando atividade para vocês. Vamos lá. Letra A. O tabelião deverá lavrar o registro do protesto, entregando o instrumento ao apresentante. Opa! Letra B. Aí vem a perguntinha que eu falei lá. O instrumento aqui seria a primeira certidão, o instrumento aqui seria o título, que faz toda a diferença, né? O tabelião poderá arquivar o título, lavrando o protesto apenas se solicitado pelo apresentante. Olha o que está sendo dito na letra B. O tabelião poderá arquivar o título, lavrando o protesto apenas se solicitado pelo apresentante. C. O protesto só poderá ser registrado mediante autorização judicial expressa. Letra D. O registro do protesto será dispensado bastando a lavratura do instrumento. Letra E. O protesto só poderá ser lavrado se o devedor não apresentar a justificativa. Prestem bem atenção na letra D, a terminologia lavratura do instrumento. Lembra que eu já pedi para vocês fazerem a diferenciação de instrumento do protesto e termo do protesto? Então, aqui, a alternativa indicada como correta é a letra A, que diz para a gente que o tabelião deverá lavrar e registrar o protesto, entregando o instrumento ao apresentante. Fundamentação normativa. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses do capítulo 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Vocês verificaram que nem o examinador, nem o legislador
nos auxiliaram a entender um pouco mais o que vem a ser um instrumento de protesto. Então, esse é um dever ativo de cada um de nós que queremos conhecer a 9492, tá? Vamos lá. Aqui, nós vamos para a questão 40. Eu preciso de alguém, que alguém se voluntarize e leia para nós a questão de número 40. Vamos ver se Posso ler? Quem pode ler? Jamile? Você? Pode ser a Jamile. Pode ser a Jamile. E o próximo tá bom, pode ser obrigada. Denis? Tudo bem. Tudo bem. Julgue as proposições a seguir sobre o protesto, segundo a legislação aplicável. 1. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento e após o decurso do prazo legal para aceite ou a devolução. 2. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento. 3. É vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. 4. É permitido tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra sacado não aceitante. Estão corretas apenas A. 1 e 2, B. 1, 2 e 3, C. 2 e 4, D. 1 e 4, E. 3 e 4. Gabarito B. Fundamentação normativa. Artigo 21, parágrafo 1º. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou devolução. Artigo 21, parágrafo 2º. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Artigo 21, parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Fonte: Lei 9.492 de 97. Muito obrigado, Jamile. Rapidamente Não. aqui. Então, a quarta está errada. Vamos só dar uma olhadinha nas alternativas aqui para efeito de fixação. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. O artigo 21, parágrafo 1º diz: o protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. 2. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento. O 21, parágrafo 2º. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento. A terceira, é vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto em lei cambial. O que diz ali? Deixa eu ver uma coisa. Tem aqui, ó. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto em lei cambial. E vamos dar uma verificadinha na quarta, que diz: é permitido tirar, que significa registrar, protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra sacado não aceitante. Então, o examinador aqui colocou um é permitido e o legislador colocou não se poderá tirar. Muito bem. Agora, eu vou pedir gentilmente para que o Denis faça a leitura da 41 para a gente, Denis, se for possível. É possível sim, professor. Com relação àquela questão que o professor mencionou da assustação, antes, posterior, depois, quando o professor quiser, eu acho que eu tenho um esclarecimento aí para ver se está correto ou não. Eu acho que poderia ser agora, Denis. O que você acha? Tá. Então, assim, a assustação, ela é prévia ao protesto. Pelo menos o que eu até não pesquisei aqui agora, mas pelo que eu já estudei mesmo, se eu tiver errado, por favor, estou sujeito aí às colocações dos colegas. Então, a assustação é prévia.
previamente ao protesto. O que ocorre após o protesto é a suspensão dos efeitos do protesto, certo? Então, quando chega perante, né, perante o judiciário, né, perante o magistrado ali, que concede uma tutela antecipada de um protesto notificado, ali, uma notificação de protesto, se for dentro do prazo legal ali antes do protesto, o juiz vai sustar o protesto. Então, ele nem vai chegar a ser lavrado. Ele vai ficar sustado ali no protocolo, né? E com a verbação de sustação, aguardando decisão judicial. Se o protesto já tiver sido lavrado, a ordem do juiz não será de sustação, mas sim de suspensão dos efeitos. Ou seja, se tirar uma certidão negativa, ela não pode ser apontado ali aquele protesto como realizado, porque está suspenso os efeitos do protesto. Então, para fins de certidões negativas, vai sair negativo. Então, na prática, o efeito é o mesmo, né? Se depois cair a ordem de sustação, o tabelião lavra o protesto, porque caiu a ordem de sustação. E na suspensão dos efeitos, ele volta a dar publicidade ao protesto já realizado anteriormente. Muito bem. Ou ele volta a dar publicidade e, no caso da procedência, procede o cancelamento judicial. Perfeito, Denis. Perfeito. Agradecido, tá? Então, essa Obrigado. dinâmica que o Denis trouxe aqui é a dinâmica desejável de todos vocês. Por quê? Porque nós já estamos treinando a desinibição, nós estamos entre colegas, ninguém vai rir de ninguém aqui porque falou errado, porque entendeu errado ou porque explicou errado. Jamais vou admitir esse tipo de comportamento dentro de um grupo, né, de estudos. E nós já estamos treinando também para a nossa arguição oral, fortalecendo a nossa proficiência verbal. Então, podemos prosseguir. Obrigado aí, Denis. Renato. Só uma última observação de Sim. uma questão que, quando eu trabalhava na área civil, né, eu trabalhei no Fórum Civil há algum tempo, é normal os juízes, ao concederem a tutela antecipada, eles darem as duas alternativas. Porque exatamente às vezes não. Pode ser que já tenha sido lavrado, eles colocam a sustação, se não realizado o protesto, ou a suspensão dos efeitos. Geralmente eles dão uma questão ali subsidiária, né, ou complementar ali na decisão para evitar que o tabelião devolva o ofício dizendo, olha, mas já foi lavrado, e agora, né? Então não cabe mais sustação, então, para evitar essas Bem situações. interessante, bem interessante. E bem prudente, né? Então, questão 41. Um tabelionato recebeu duplicata para protesto, mas o sacado reteve o documento enviado para aceite e não procedeu à devolução dentro do prazo legal. Considerando a disciplina legal aplicável, assinale a alternativa correta. Letra A. O protesto somente poderá ocorrer mediante apresentação do documento original. B. O protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, com os requisitos lançados pelo sacador. C. O tabelião poderá exigir documentos adicionais que comprovem a retenção do título. D. O protesto não poderá ser lavrado se o documento não for devolvido pelo sacado. E. O protesto só será possível com autorização expressa do credor. Gabarito letra B. Fundamentação, artigo 21, parágrafo 3º. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. Show de bola, Denis. Muito obrigado. Eu chamo atenção aqui nessa questão, logicamente, né, para formulação da alternativa, tá? Mas nós precisamos ter uma percepção fina aqui que toda a estruturação dessa questão está relacionada a justamente a querer saber do candidato se ele entende a respeito da forma como o título é apresentado ao protesto. Então, verifiquem ali a perspicácia do examinador na letra A.
ele diz: o protesto somente poderá ocorrer mediante a apresentação do documento original. Para quem não entende da matéria, isso aqui já representa uma dúvida cruel, né? Seria possível? Por quê? Porque existe um princípio dentro dos títulos de crédito que é o da cartularidade. Mas nós verificamos que cada vez mais, com o processo de informatização, a cartularidade vem sendo mitigada. Então, aqui nós precisamos ficar atentos a isso. Letra C. O tabelião poderá exigir documentos adicionais que comprovem a retenção do título. Não há nada na legislação exigindo documentos adicionais, né, a não ser, logicamente, a apresentação do título, ou, no caso ali, especificamente do 21, parágrafo 3º, né, nós estamos falando da possibilidade de utilização da segunda via da letra de câmbio ou indicação da duplicata. A letra D, o protesto não poderá ser lavrado se o documento não for devolvido pelo sacado. Ora, se existe o protesto por falta de devolução, essa alternativa perde o sentido. O protesto só será possível com a autorização expressa do credor. Na verdade, essa questão aqui, ela é bem capciosa, porque, na verdade, o que nós precisamos aqui é do requerimento do apresentante e não do credor. Tá? Então, por quê? Porque o apresentante pode ser alguém autorizado pelo credor, né? O apresentante pode ser um outro titular do crédito, né, por conta, por exemplo, de uma transferência desse crédito. Tá? Então, por isso a necessidade de nós conhecermos um pouco mais da disciplina títulos de crédito lá no direito empresarial, para podermos compreender mais adequadamente. Mas no que diz respeito ao que nós precisamos ficar atentos aqui, a questão já foi extremamente prolífica, né, de nos auxiliar. Quem poderia ler o 42 para a gente? Por gentileza. Eu posso, professor. Por favor, Edenir. Grato. Um tabelionato lavrou protesto por falta de pagamento de nota promissória. No termo de lavratura e registro do protesto, deixou de constar o nome de um dos coobrigados indicado pelo apresentante. Sobre essa situação, segundo a legislação, assinale a alternativa correta. O termo poderá ser lavrado sem a inclusão de todos os devedores a critério do tabelião. A omissão de coobrigados no termo é permitida apenas no protesto por falta de aceite. Gabarito letra C. Todos os devedores indicados devem figurar no termo de lavratura e registro do protesto. A inclusão de devedores é facultativa, salvo nos casos de protesto para fins falimentares. O tabelião poderá omitir o nome dos devedores solidários se houver mais de 2. Fundamentação normativa. Artigo 21, parágrafo 4. Os devedores, assim compreendidos, os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados das letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Muito obrigado, Edenir. Então, nós temos aqui uma norma cogente impedindo, tá, que os obrigados, né, no que diz respeito ao cumprimento da obrigação, não pode deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Por isso, o examinador nos apresentou a alternativa C como correta, que diz que todos os devedores indicados devem figurar no termo de lavratura e registro do protesto. Vamos ficar atentos a isso. Quem pode ler a 43 para nós? Posso ler, professor? Por favor, Patrick. Um protesto foi lavado e registrado. O registro e o instrumento emitido continham a reprodução do documento protestado
e das declarações neles inseridas. Nesse caso, segundo a legislação, essa transcrição literal poderia ser dispensada se a. O tabelião tivesse arquivado cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento da dívida. B. O documento tivesse sido emitido por autoridade pública. C. O tabelionato tivesse certificado apenas a autenticidade das assinaturas. D. O documento fosse eletrônico e assinado digitalmente. E E. O apresentante houvesse renunciado expressamente à prescrição. O gabarito é a letra A, fundamento normativa é o artigo 22, parágrafo único, né? Quando o tabelião do protesto conservar em seus arquivos de gravação eletrônica de imagem, da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento da dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Muito bem, Patrícia. Então, precisamos ficar atentos aqui, né, que a existência de arquivo com cópia reprográfica ou micrográfica do título, ela vai produzir, quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Tudo bem? Vamos mais adiante. Vamos ver se a gente consegue adiantar ao máximo. Eu convido vocês, vou sempre problematizar, no sentido de fortalecer, fazer com que a gente entenda os dispositivos de uma maneira mais profunda, que é o seguinte: em que situações o tabelião de protesto conservaria em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título do documento de dívida? Essa seria a primeira pergunta que a gente precisaria fazer. Ora, o tabelião tem a prerrogativa de arquivar documentos eletrônicos? Não. Se ele resolve arquivar esses títulos de forma eletrônica, né, ou através de cópia reprográfica ou micrográfica, ele está dispensado no registro e no instrumento de transcrever literalmente os elementos do título, bem como das demais declarações nele inseridas. Isso aqui pode trazer um questionamento para nós. Então, se ele tem o título, o que ele vai colocar no registro e no instrumento, tá? Então, fica a provocação para a gente dar uma verificadinha. Nós já estivemos fazendo a leitura, né, do que é necessário constar no registro do protesto. Quem não se lembra, a gente pode voltar rapidamente ali, tá? Antes de passarmos para o próximo e verificarmos aqui, olha só. O registro do protesto e de seu instrumento deverão conter data e número de protocolização. 2, nome do apresentante e endereço. Isso aqui pode, inclusive, cair numa segunda fase. Quais são os elementos, necessários para o registro de protesto? Então, nós temos aqui data e número do protocolo, nome do apresentante e endereço, reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas. Então, nós verificamos que, aqui fala em reprodução ou transcrição do documento, tá? Lá nós falamos em arquivamento. Então, nós precisamos ficar atentos. 4, a certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. 5, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele honradas. 6, a aquiescência do portador ao aceite por honra. 7, nome, número do documento de identificação do devedor e endereço. E, por fim, data e assinatura do tabelião de protesto de seus substitutos ou de escrevente autorizado. E a última questão que nós respondemos diz respeito justamente ao parágrafo único,
né, que se houver a manutenção dos títulos, né, através de gravação eletrônica, cópia reprográfica ou micrográfica, dispensa-se no registro do instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Vamos ficar atentos a isso. Tem uma outra coisa de ordem prática que nós precisamos mencionar aqui para fazer melhorar assim, a compreensão de quem não está na prática do tabelionato de protesto, que é nós imaginarmos a seguinte situação e diferenciação. Normalmente não falam isso para a gente lê e não vê isso, que é a diferenciação entre título protocolado no balcão e título que chega através da central de protestos. Isso tem uma diferença brutal, tá? Por quê? Porque o título que é trazido no balcão, você tem um contato direto com o apresentante, né? Então, você vai precisar do título, né? Você vai ter um procedimento muito mais direto. Quando você recebe os títulos através de um arquivo que vem da central de protestos, então você vai ter que contar com aquelas informações que vão chegar já formatadas para você. Então é importante a gente ter essa diferenciação, tá? Vamos então prosseguir. Vamos falar sobre averbação e cancelamento. Tem um elemento que representa sempre um desafio de entendimento, mas é muito importante quando nós somos convidados numa segunda fase ou numa prova oral a falar um pouco do regime jurídico do protesto, que é justamente, já falamos isso em outros encontros, a natureza híbrida do tabelionato de protestos. Tá? Nós sabemos que tabelionato, em regra, ou atividade notarial, sabemos que a atividade notarial ela se desdobra em tabelionato de protesto e tabelionato de notas. Então, nós temos que o tabelionato de notas, em regra, não faz registro, ele só lavra instrumentos. Agora, quando nós falamos, o tabelionato de notas, quando nós falamos em tabelionato de protesto, nós estamos falando numa atividade, tá, que tem uma natureza híbrida. Por quê? Porque o tabelião de protesto ele lavra e registra, tá? E toda vez que nós falamos em registro, nós precisamos falar também das averbações. Como assim, professor? Por que a averbação é um conceito vinculado ao conceito de registro? Porque as averbações, elas representam a possibilidade concreta de adequação do registro à realidade temporal da situação que demandou o registro. Então, no momento em que é feito o registro, nós temos uma fotografia relacionada a esse momento aqui, no caso do protesto. Mas, com o passar do tempo, outros fatos podem trazer modificações nesse fato original. Então, é preciso que nós tenhamos um mecanismo que possibilite a atualização do registro principal. E esse mecanismo é, em essência, a averbação. Tá? Então, uma vez feito o registro, temporalmente, nós podemos visualizar a necessidade de fazer averbações, né, sendo uma delas a do cancelamento. Então, vamos lá. Artigo 25. O artigo 25, ele diz o seguinte: a averbação de retificação de erros materiais, olha só, a averbação de retificação. Nós temos aqui a primeira hipótese de averbação. Uma vez feito o registro, constatou-se que tem um equívoco, tá? Material, um valor, um endereço, sobrenome do apresentante, é preciso fazer uma retificação. Qual é o mecanismo que nós vamos utilizar para fazer essa retificação? O mecanismo é a averbação de retificação de erro material. Então, a averbação de retificação dos erros materiais pelos serviços poderá, nós temos uma autorização legal, ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado. É sempre importante nós
identificarmos se há essa alternatividade de legitimidade para efetivação de uma retificação. Porque é possível que o legislador atribua um determinado ato somente ao princípio da instância ou da rogação. Precisa de requerimento. Mas aqui, especificamente, pode ser de ofício ou requerimento do interessado. Sob responsabilidade do tabelião de protesto de título. Só um instantinho, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Muito bem. Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Opa! Vamos lá. Compartilhei errado. E aqui. Agora aqui. Muito bem. Então, vamos lá. A averbação de retificação de erros materiais. Só deixa eu ver se o som está direitinho. Tá tudo bem. 1, 2, 3. Opa! Parece que o som tá certinho. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Parágrafo 1º. Para a averbação da retificação, só um instantinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para a averbação da retificação, será indispensável a apresentação do instrumento, eventualmente expedido, e de documentos que comprovem o erro. Parágrafo 2º. Não são devidos emolumentos pela averbação prevista nesse artigo. Tá? Observe que aqui no parágrafo 2º não tem nenhuma menção, né, a quem deu causa a essa averbação. É peremptório, não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste artigo. Artigo 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de título por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Prestem bem atenção sobre esse artigo 26, que é um artigo assim, vital para a compreensão do procedimento do protesto. Nós estamos falando do cancelamento do registro de protesto, é justamente o ato que limpa o nome do devedor. Ele pode se dar em função do pagamento ou de determinação judicial. Pode ser um dos desdobramentos da ação de suspensão aí dos efeitos de protesto. Né? O cidadão entrou com a ação de suspensão dos efeitos, o título já estava protestado, e, no final, numa solução de mérito, o juiz reconheceu de que ele não deve, que a dívida já deveria ter sido paga. Então, será necessário o cancelamento. Então, o cancelamento do registro será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência. Isso aqui nós vamos prestar atenção. Nós temos um procedimento principal de cancelamento contido no caput do artigo 26. O procedimento principal, a regra, é que o cancelamento se dá com a apresentação do documento protestado. Então, no parágrafo 1º, nós temos uma exceção que, na verdade, acaba se tornando regra e faz com que a gente aprenda o procedimento de protesto de uma maneira, em alguns casos, equivocada. Então, é só na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, né, que, em substituição, será exigida uma declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.
Então, nós temos aqui o endosso como uma hipótese de transferência do título de crédito. Nós temos que ter muito cuidado em diferenciar a cessão de crédito das hipóteses de transferência de titularidade do título de crédito, que se trata de outra terminologia. Então, vamos entender aqui. Tá? Normal, por que a gente precisa? O examinador ele pode querer brincar com a gente e dizer assim, olha, a apresentação do título protestado não é suficiente para o cancelamento do protesto se não for apresentado, né? Se não for apresentado juntamente com o título a carta de anuência, a declaração de anuência. E se nós fizermos um estudo aqui sistemático do artigo 26, nós vamos entender que não é assim, que só a apresentação do título já é suficiente para o cancelamento. Você só vai utilizar a carta de anuência se o título não for apresentado. Em regra, 95, 98, vamos ser mais realistas, dos cancelamentos se dão em virtude da apresentação da declaração de anuência. Isso é possível fazer de forma eletrônica, e aí é um assunto que nós vamos ver lá no provimento 149. Parágrafo 2º. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso, mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3º. O cancelamento do registro de protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título do documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Então, a lei aqui ela não permite a gratuidade dos elementos, né, nesse tipo de ação. Ah, professor, mas e se foi concedida a gratuidade judicial? Nós poderíamos entender que a gratuidade dos emolumentos está inserida, não é essa a regra, tá? Se o juiz determinar que essa gratuidade concedida no processo principal se estende ao extrajudicial, nós temos que cumprir. Mas, no entanto, né, se nós estamos sendo indagados aqui numa questão de prova, nós precisamos nos ater ao que diz o parágrafo 3º, que o cancelamento do registro de protesto, se fundado por outro motivo que não o pagamento do título do documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Tá? Então, ele não faz exceção aqui para procedimentos judiciais gratuitos, né, ou não. Parágrafo 4º. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro de protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. Parágrafo 5º. O cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular, seu substituto ou por escrevente autorizado. Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Artigo 26A, que é o último artigo, né, dessa... Após a lavratura do protesto de 2023, então, redobra a necessidade de a gente fixar ou de fazer a retenção desse conteúdo. Após a lavratura do protesto, faculta-se ao credor, ao devedor e ao tabelião, ou ao responsável interino territorialmente competente, ou ao interventor, que não é dito aqui pelo ato, por intermédio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliões de Protesto, o SEMPROT, prevista no artigo 41A desta lei, a qualquer tempo, propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas, podendo também ser concedido abatimento de emolumentos e demais acréscimos legais. Eu gostaria de deixar avisado essa semana, como diretor acadêmico da Noreg aqui do meu estado, eu fui incumbido pela nossa presidente, a doutora Moema, a organizar uma live
para o dia 15 do mês de outubro. E eu o fiz. Eles pediram que eu sugerisse uma temática e eu sugeri justamente a solução negocial prévia e a renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas. Então, no dia 15 de outubro, nós teremos uma live no âmbito da Noreg. Eu fiz o convite ao presidente do IEPTB aqui do estado do Pará para ser o mediador, e eu estou aguardando dele a indicação de um nome nacional especializado nessa temática para vir figurar nessa live. Quando eu tiver o nome confirmado, eu aviso para vocês, mas já convido vocês a deixarem esse espacinho na agenda e lá para o dia 15 de outubro. A Noreg tem uma programação pela diretoria acadêmica da qual eu faço parte, junto com a doutora Luísa, que é uma colega aqui de atividade. Então, nós estamos mensalmente fazendo. Gostaria de lembrar que, recentemente, agora no dia 13, nós tivemos uma live muito, muito, muito legal com o doutor Alexis, que é tabelião no Rio de Janeiro, registrador no Rio de Janeiro, presidente da ENOR, que é uma instituição de ensino voltada aí para o notariado. Nós tivemos uma live com ele sobre incorporação imobiliária. Ele tem um livro excelente sobre incorporação imobiliária. Esse eu fiz a divulgação, inclusive, no grupo de estudos. Quem tiver interesse na temática pode assistir. Então, aqui nós estamos falando, né, dessa solução negocial prévia. Já estudamos o assunto no provimento 149, já estamos afiados nessa temática. É um assunto complexo, caiu já no primeiro ENAC, quebrou a perna de um monte de gente, a minha, inclusive, né, porque eu tinha estudado solução negocial prévia, mas não tinha estudado renegociação. Quando bateu lá a renegociação, Jesus, eu não nem sabia do que se tratava. Então, hoje nós já estamos habilitados aí a responder uma porção de questões. E quem perdeu, está começando a assistir hoje, as nossas lives gravadas têm todas essas questões discutidas, os debates que nós fizemos aqui. Parágrafo 1º. Faculta-se ao credor, ainda, autorizar o tabelião responsável interino a receber o valor da dívida já protestada, bem como indicar eventual critério de atualização desse valor, concessão de desconto ou parcelamento do débito, ao devedor oferecer contrapropostas por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Então, nós estamos falando, nós precisamos ter muita atenção entre a diferença do instituto da solução negocial prévia, que ocorre antes do protesto. Nós temos prazos, nós temos situações de pagamento de emolumentos pelo apresentante conforme a data de emissão de título, nós temos, deixa eu ver o que mais, as condições, nós temos o indicativo de qual é o valor dos emolumentos e sobre qual valor incide os emolumentos na negociação prévia. Todos esses conhecimentos estão fresquinhos na nossa cabeça, porque nós estudamos esses dias aqui. Tá? Então, essas 60 horas que nós estamos concluindo agora de estudos aqui no nosso grupo foram extremamente aproveitadas. Estamos com quase 400 questões, 380 e poucas questões, resolvidas aqui no grupo. Se alguém disser que não aprendeu nada com isso, eu realmente lamento. Eu, particularmente, aprendi muito. Então, aqui no parágrafo 1º, nós estamos falando de dívida já protestada. Eu não vou falar em solução negocial prévia de uma dívida já protestada. Quando a dívida já está protestada, eu falo em renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas. Tudo bem? Professor, Pode falar, Denis. salientando aqui uma questão que pode ser indagada em provas, né? É a questão da iniciativa do tabelião, né? Então, aqui na renegociação, o tabelião é autorizado a propor essa renegociação, né? O que não acontece na negociação prévia, né? Que parte exclusivamente do apresentante ali, né? Então, talvez pode perguntar, tanto na negociação prévia, né, quanto na renegociação posterior, o tabelião tem legitimidade para fazer a proposta, né, sei lá, enfim, Muito bem. algo nesse sentido. Muito bem, Denis. É exatamente isso. Muito bem observado. Aqui no parágrafo 1º nós temos, né?
uma faculdade do credor fazer autorização para que o tabelião proceda, né, a esses atos, né, aqui elencados. Então, diz ali, muito bem observado, Denis, faculta-se ao credor ainda autorizar Acho o que tabelião. no caput, professor, desculpe, no caput que eu acho que consta ali que pode, após a lavratura, faculta-se ao credor, ao devedor e ao tabelião, por intermédio da central, propor medida. Então, Muito bem, tem uma iniciativa do próprio tabelião ali de propor a renegociação. muito bem, muito bem. Após, vamos fazer a releitura. Isso aqui é sempre importante a gente ter bem afiado, e eu achei que isso foi bem oportuna a sua observação, né? Aqui, nós estamos falando no caput do 26A, que após a lavratura do protesto, faculta-se ao credor, ao devedor e ao tabelião ou a responsável interino territorialmente competente pelo ato, por intermédio da central, da SEMPROT, previsto no artigo 41 dessa lei, a qualquer tempo, propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas, podendo também ser concedido abatimento de emolumentos e demais acréscimos legais. Vamos entender uma coisa aqui. Nós temos aqui a possibilidade do credor, do devedor ou do tabelião de fazer proposições de medidas de incentivo. O que nós precisamos delimitar aqui no artigo 26, por isso que eu achei importante o que Denis chamou a atenção, é que as prerrogativas do credor, do devedor e do tabelião são diferentes, tá? Nós não podemos imaginar aqui que as medidas de incentivo, elas são igualmente distribuídas entre essas três figuras. Por quê? Porque o credor é o único que pode propor abatimento na dívida. Perdão, deixa eu só reformular. Na verdade, o credor é o único que pode conceder, né? O devedor pode propor, o credor pode propor, o tabelião pode propor, mas a concessão do abatimento, somente o credor. Não faria sentido que o devedor viesse e concedesse para si mesmo um abatimento sem anuência do credor. Da mesma forma, não faz sentido o tabelião propor uma redução da dívida sem a anuência do credor. Mas espera lá, professor, então eu não entendi quais são os limites da atuação do tabelião nessa renegociação. Está claro aqui. O que está dizendo aqui? Podem propor a qualquer tempo medidas de incentivo à renegociação, tá? De dívidas protestadas e ainda não canceladas, podendo também ser concedido abatimento de emolumentos e demais acréscimos legais. A minha pergunta: o tabelião, para conceder abatimento de emolumento, precisa da autorização do credor? Não, porque só vai atingir o bolso dele, né? Exatamente. Então, nós precisamos ficar atentos. Alguém poderia dizer, sim, professor, mas de onde é que você tirou isso? Aí nós vamos para o parágrafo primeiro, né? Faculta-se ao credor, é uma prerrogativa dele autorizar o tabelião ou responsável interino pelo expediente receber o valor da dívida, bem como de indicar eventual critério de atualização, concessão de desconto ou parcelamento do débito, e ao devedor oferecer contrapropostas por meio da central. Tá? Então, nós não podemos imaginar que a autonomia do artigo 26 é isonômica, né? Que os três podem propor a mesma coisa. Tudo bem? Achei fantástico, Denis, você ter chamado a atenção para esse ponto aí. Deu para fixar bacana aí essa diferenciação. O parágrafo 2º. Em caso de liquidação da dívida por meio de uso de medidas de que trata o caput desse artigo, o devedor ou interessado no pagamento deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devidos pelo registro do protesto e seu cancelamento, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela do protesto vigente no momento da quitação do débito, bem como do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Vocês não sentiram falta de alguma coisa aqui nesse parágrafo 2º? Em caso de liquidação da dívida por meio do uso das medidas de que trata este artigo, o devedor ou interessado no pagamento deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devidos pelo registro do protesto e seu cancelamento. Aí está bonitinho.
dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela de protesto vigente no momento da quitação do débito, bem como do preço devido à Central Nacional, a Semprote, né, pelos serviços prestados. Eu senti falta de alguma coisa que está lá no provimento 149 e aqui não está. Nós podemos deduzir que o valor dos emolumentos cobrados aqui se darão pelo valor original da dívida ou se darão pelo valor efetivamente pago, descontados os benefícios que foram concedidos ao credor. Eu não achei claro aqui no parágrafo 2º, não, né? Mas no provimento 149 isso está claro. Vocês concordam com essa observação ou eu deixei de ver alguma coisa? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Se ninguém achar nada, a gente vai prosseguir. Parágrafo 3º. A prática de todos os atos necessários às medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas é exclusiva. Só um pouquinho, nós temos gente com o áudio aberto. Vamos lá. Ótimo. Muito bem. Voltando aqui. Nos casos em que o credor... Perdão. Parágrafo 3º. A prática de todos os atos necessários às medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas é exclusiva e inerente à delegação do tabelião de protesto, diretamente ou por intermédio de sua central, a Semprote, vedada qualquer exigência que não esteja prevista nessa lei. Ou seja, uma reserva aqui, né? Logicamente, se nós estamos falando de títulos protestados, nós não poderíamos imaginar que essa solução negocial prévia à renegociação de dívidas pudesse ser praticados em outra especialidade. É disso que o parágrafo 3º está falando. Parágrafo 4º. Nos casos em que o credor, o devedor ou interessado no pagamento optarem por propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas por intermédio dos tabeliões de protesto e da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados previsto no artigo 41A dessa lei, aqui está. O pagamento de que trata o parágrafo 2º deste artigo apenas será devido caso seja exitosa a renegociação no momento da liquidação. Não, não está. Né? Então, nós estamos falando no diferimento do pagamento. Né? O pagamento só será devido no caso exitosa a renegociação. Então, nós precisamos ter muito claro que os emolumentos não são cobrados com base no valor do título original apresentado, no caso de êxito, ou na solução negocial prévia, ou na renegociação, o valor é cobrado com base no valor efetivamente pago. Vamos para o 44. Quem poderia ler a questão 44 para a gente? Posso fazer a leitura, professor? Por favor, já temos 2 candidatos. Um lê a primeira, outro lê a segunda. Quem pode ler a 44? Eu vou ler então, professor. Pode ler, depois a colega lê para nós o próximo? Pode ser. Obrigado, Denir, desculpe. Um título foi protestado com erro material no registro, identificado pelo próprio tabelião ao emitir certidão. O apresentante solicitou a retificação e o devedor questionou se haveria necessidade de pagamento de emolumentos ou de decisão judicial. O tabelião explicou que a lei disciplina a forma de retificação de erros materiais, atribuindo a responsabilidade ao serviço e permitindo sua realização de ofício ou a pedido do interessado. Também esclareceu que a norma define se há ou não incidência de emolumentos. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. A. A retificação só pode ser feita com autorização judicial expressa. B. A retificação exige concordância do credor e do devedor. C. A retificação pode ser feita de ofício ou a requerimento sem cobrança de emolumentos. D. A retificação só pode ser requerida pelo apresentante. Letra E. A retificação é vedada após emissão de certidão. Gabarito letra C. Artigo 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada
de ofício ou a requerimento do interessado, sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Parágrafo 1º. Para a averbação da retificação, será indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro. Parágrafo 2º. Não são devidos emolumentos pela averbação prevista nesse artigo. Muito bem. Obrigado, Denis. Vamos para a próxima? Temos uma bateria aqui de questões sobre esses dispositivos. Vamos ver se a gente consegue eliminar todas elas. A Edenir, né, que se dispôs a fazer a leitura para frente, por favor. O interessado pediu o cancelamento de protesto, mas não tinha o título original. O tabelião explicou que a lei prevê hipótese específica para a ausência do documento, exigindo declaração de anuência formal do credor. O interessado alegou que bastaria a cópia arquivada no cartório, mas foi informado de que a legislação não admite essa substituição, sem manifestação expressa do credor. Diante disso, o interessado decidiu providenciar o documento exigido para o cancelamento. À luz da norma aplicável, assinale a alternativa correta. O cancelamento só pode ser feito com a apresentação do título original. A declaração de anuência do credor confirma reconhecida, supre a ausência do original. Gabarito letra B. Basta a cópia arquivada no tabelionato para autorizar o cancelamento. O cancelamento depende de ordem judicial em qualquer hipótese. O cancelamento pode ser feito apenas por requerimento do devedor. Gabarito letra B, fundamentação. O cancelamento do registro de protestos será solicitado diretamente no tabelionato de protesto, por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou por endosso translativo. Muito Lei bem. 942. Fonte, Lei 942/97. Muito bem. Então, a declaração de anuência do credor com firma reconhecida supre a anuência do original. Da mesma forma que a declaração eletrônica assinada com o protocolo ICP Brasil também supre a anuência eletrônica. Muito bem. 46. Quem pode ler para a gente? Por gentileza. Vamos vencendo a inibição. Vamos começar a participar. Por gentileza. Em aula, um professor apresentou hipóteses de cancelamento de protesto, destacando situações em que a extinção da obrigação decorre do pagamento, de endosso-mandato, de determinação judicial ou de processo judicial com trânsito em julgado. O aluno ficou em dúvida sobre a literalidade da lei quanto à abrangência de todas essas hipóteses. O professor esclareceu que os dispositivos legais tratam de cada uma delas, impondo requisitos distintos para o cancelamento. Considerando a legislação, avalia as seguintes preposições a seguir. 1. O cancelamento fundado no pagamento exige a apresentação do original ou declaração de anuência. 2. Se o protesto tiver apresentante por endosso mandato, basta a declaração do credor endossante. 3. O cancelamento por motivo diverso do pagamento só pode ser efetivado judicialmente. E 4. O cancelamento pode ser requerido por certidão judicial com trânsito em julgado. Estão corretas apenas. O gabarito letra E, né? Todas elas, né, estão corretas. Muito bem. Fundamentação, artigo 26. O cancelamento do registro do protesto
será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de apresentação do original, será exigida a declaração de anuência com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro do protesto como credor originário ou por endosso translativo. Parágrafo 2º. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3º. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. E o parágrafo 4º. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Muito obrigado, Roseli. Rapidamente aqui, vamos só fazer uma auditoria dessas questões que foram apresentadas aqui. A primeira delas diz que o cancelamento fundado no pagamento exige a apresentação do original ou declaração de anuência. É exatamente o caput, o parágrafo 1º do artigo 26. O caput fala da apresentação do documento, né, protestado, exigindo que uma cópia fique arquivada, e no parágrafo 1º fala da impossibilidade da apresentação do original e a declaração de anuência. 2. Se o protesto tiver apresentante por endosso mandato, basta a declaração do credor endossante. É a redação do parágrafo 2º. Na hipótese de protesto que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração do credor endossante e não do credor original. 3. O cancelamento por motivo diverso do pagamento só pode ser efetivado judicialmente. Então, o cancelamento de registro de protesto fundado em outro motivo que não o pagamento terá que ser efetivado por determinação judicial. E 4º, o cancelamento pode ser requerido por certidão judicial com trânsito em julgado. Diz aqui, quando a extinção decorrer de processo judicial, o cancelamento poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juiz processante com menção do trânsito em julgado. Isso substitui o título ou documento de dívida. Muito bem. Quem poderia ler para a gente a 47? Professor, só uma pergunta. Quando é o credor que comparece, quando o credor comparece, então, na verdade, ele não pede o cancelamento, ele pede a desistência do protesto, correto? Não, Denis. A desistência do protesto é uma das 3 hipóteses do procedimento antes do registro do protesto. Tá? Nós falamos em desistência. Então, sempre que nós nos depararmos com essa terminologia desistência do processo, nós já fazemos um direcionamento topográfico para o momento anterior ao do registro do protesto. Então, nós temos o pagamento, a desistência e a sustação como as 3 hipóteses de interrupção aí do procedimento do protesto, sendo 2 delas terminativas, que é o pagamento e a desistência, e uma delas suspensiva, que pode, eventualmente, desdobrar no futuro. Então, aqui, especificamente aqui, tá. Ficou claro, Denis? Ou você ficou ainda com alguma dúvida por conta de alguma situação? Eu só fiquei em dúvida se o credor não quiser mais manter o protesto, ele pode simplesmente chegar num cartório, pagar os emolumentos e e pedir para cancelar o protesto por iniciativa do credor? Às vezes, deixa eu te colocar um caso prático que pode trazer alguma luz sobre a sua dúvida. Às vezes, daí, como teve as hipóteses ali de cancelamento, e daí eu não teve essa hipótese ali do credor, me veio essa possibilidade. Foi bem importante. Professor, nós sabemos, porque a dinâmica
deixa eu passar uma coisa bem rapidinha. Por exemplo, é muito comum nos tabelionatos de protesto, o tabelião de protesto fazer uma campanha junto ao comércio local, estimulando o comércio local a fazer um protesto. Uma coisa muito comum é o comerciante, as associações comerciais se interessarem pelo protesto pelo fato de que o credor, o apresentante, não paga nada. Logicamente que essa terminologia não paga nada tem que ficar muito atento, porque a data de emissão do título pode gerar, sim, o pagamento de emolumentos. Tá? Mas, em regra, títulos, né, com menos de um ano, eles podem ser protestados sem problema algum. Vamos entender uma coisa. Às vezes, o que acontece é que aquele credor, aquele devedor que não pagava de jeito nenhum, quando ele vê o nome dele protestado, ele vai lá no comerciante e diz: olha, vamos para o deixa disso, né? Tira esse protesto lá que eu vou fazer o pagamento aqui para você. E o comerciante, no afã de receber, recebe esse valor. Tá? Só que é o seguinte, como é que fica a questão lá das despesas do protesto? A questão é a seguinte, o recebimento por parte do credor não tem reflexo nenhum no tabelião de protesto se esse credor não entregar o título para o devedor ou se ele não fornecer uma carta de anuência. Mas só ele entregar o título ou fornecer uma carta de anuência resolve o problema do devedor? Não. O devedor vai ter que se dirigir com esses documentos até o cartório e fazer o pagamento das despesas. Mas vamos supor que nessa conversa que o devedor teve com o credor tenha achado que a medida do protesto é muito gravosa, que ele vai acabar perdendo o cliente, e já houve o protesto, e o cliente fez uma choradeira, aí ele pega e liga para o protesto, para o cartório: olha, é o seguinte, sabe esse título que foi protestado? Aí eu queria desistir disso tudo. O que o tabelionato vai dizer para ele? Olha, a maneira que você vai, o procedimento que você vai adotar para fazer essa suposta desistência que você quer, que você está propondo, é você fornecer uma carta de anuência para o devedor, ou devolver o título original para ele e fazer o pagamento das despesas aqui. Aí ele grita: ah, mas eu não quero pagar absolutamente nada aí. Aliás, eu nem queria ter feito esse protesto. Eu não vou pagar nada. Tudo bem, o que você vai dizer para ele? Não tem problema, o senhor não tem obrigatoriedade nenhuma de pagar. Só que uma coisa que você nem precisa dizer para ele, mas você já sabe, é que alguém vai ter que pagar. Então, essa possibilidade do... Agora, tem uma situação, ainda esclarecendo a pergunta do Denis. O credor, ele poderia, com o título original ou com a carta de anuência que ele mesmo emitiu, ir ao tabelionato e solicitar o cancelamento, pagando as despesas, mas não tem qualquer tipo de restrição em relação a isso. Tá? Então, esse procedimento de ele ir ao cartório, solicitar o cancelamento e pagar as despesas, ele é substancialmente diferente, sob o ponto de vista procedimental, do procedimento de ele ir ao cartório e pedir a desistência. Como assim, professor, diferente? Quer dizer que ele não vai, na desistência, ele não vai precisar pagar emolumento? Vai. No entanto, na desistência, ele não precisa apresentar a carta de anuência, ele não precisaria, em tese, apresentar o original do título. Né? Então, nós temos, no procedimento de desistência, que é anterior ao registro, uma liberalidade maior para o credor desistir. Mas essa desistência vai gerar emolumentos. Não todos os emolumentos, esse é um outro ponto importante, porque os emolumentos dentro do protesto são progressivos. Se o cliente... Esse é um ponto que nós não tratamos, mas eu acho que é válido aqui. Professor, o cliente recebeu, um tanto quanto óbvio, redundante, mas é importante a gente falar. Professor, o cliente recebeu a notificação
e ele quer pagar dentro dos 3 dias para não ser protestado. Ele vai lá e paga. Ele ainda vai ter que pagar os emolumentos? Poxa, mas ele cumpriu. Cumpriu, mas ele deixou que a dívida chegasse a um ponto de ser protestado. Então, mesmo pagando dentro dos 3 dias, ele vai ser obrigado a fazer o pagamento dos emolumentos. No caso da desistência, mesma coisa, o credor pode desistir do procedimento de protesto até antes do registro. No entanto, ele vai ter que pagar os emolumentos da desistência. Não todos os emolumentos que ele pagaria com o cancelamento lá na frente. Por quê? Porque o cancelamento vai trazer mais emolumentos, as despesas relacionadas ao protesto propriamente dito. Tá bom? Denis, ficou razoavelmente esclarecido? 100%, professor. Muito obrigado. Valeu, Denis. Muito obrigado aí também. Tá? Vamos, então, agora, por gentileza, alguém que pode ler o 47 para nós. Questão 47. Eu posso. Por gentileza. Após protesto de título, credor e devedor decidiram renegociar a dívida utilizando a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. O devedor perguntou se a lei admite abatimento de emolumentos e se essa negociação pode ser conduzida diretamente pelo tabelião. O tabelião explicou que a norma permite incentivos à renegociação, inclusive redução de custos, assegurando a participação tanto do credor como do devedor. Assim, ficou esclarecido que o processo de renegociação é previsto em lei e não depende de intervenção judicial. Considerando esse cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. A renegociação só é possível com homologação judicial. Letra B. O devedor não pode propor renegociação diretamente. Letra C. Apenas o credor pode propor medidas de renegociação. Letra D. O credor, o devedor e o tabelião podem propor renegociação, inclusive com abatimento de emolumentos. Letra E. O tabelião não pode intermediar renegociações após a lavratura. Gabarito letra D. Fundamentação. Artigo 26-A. Após a lavratura do protesto, faculta-se ao credor, ao devedor e ao tabelião ou ao responsável interino territorialmente competente pelo ato, por intermédio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, os tabeliões de protesto previstos no artigo 41-A desta lei, a qualquer tempo, propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas, podendo também ser concedido abatimento de emolumentos e demais acréscimos legais. Muito obrigado, Jamile. Professor, você falou lá atrás, olha, eu acho bem interessante, os alunos colocam o professor na parede. Professor, você falou lá atrás que o tabelião não pode propor a renegociação. Por que eu quis tratar desse tema? Podem propor a negociação o credor, o devedor e o tabelião. No entanto, a concessão da renegociação, ela só é possível com autorização do devedor. Então, nós precisamos diferenciar o que se chama atenção, né, entre a proposição da renegociação e a concretização dela, a concessão especificamente. Tudo bem? Então, vamos para 48. Quem pode ler a 48 para a gente? Estamos avançando bem, hein? Eu posso, professor. Por gentileza. Um devedor quitou uma dívida protestada após acordo realizado por meio de Central Nacional. No ato de quitação, discutiu com o credor se deveria pagar os emolumentos e despesas. O tabelião explicou que a lei prevê regras específicas para essa situação, atribuindo a quem pagar a dívida a responsabilidade pelos custos. O devedor questionou se, havendo desconto no valor principal, isso alteraria o cálculo dos emolumentos. O tabelião esclareceu que a norma determina a base de cálculo a ser considerada. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. A. O credor deve arcar integralmente com as despesas? Desculpa, eu estou perguntando. Não tem problema, é O você. credor deve arcar integralmente com as despesas. As despesas
são divididas meio a meio entre as partes. O devedor deve pagar os emolumentos e despesas, calculadas sobre o valor efetivamente pago. Nenhuma despesa é exigível em negociação exitosa. O pagamento das custas depende de ordem judicial. Gabarito, letra C. Muito bem. E você? Agora leia para nós, por gentileza, a fundamentação. Fundamentação. Artigo 26-A, parágrafo 2º. Em caso de liquidação da dívida por meio de uso das medidas de que trata o caput desse artigo, o devedor ou interessado no pagamento deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devido pelo registro do protesto e seu cancelamento, dos acréscimos legais e das verbas destinadas a entes públicos e entidades a títulos de custo, a contribuição e aos custeios dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais, com base no valor efetivamente pago, bem como do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos tabeliões de protesto pelo serviço protestado. E Valcir, inestimável auxílio que você prestou para o grupo, muito feliz com a sua participação na live, que eu sei que você é muitíssimo ocupada, tá? Então, seja sempre bem-vinda e contribua sempre que você puder, tá bom? Obrigada, professor. Então, aqui nós temos, com base no valor efetivamente pago, vamos lá. 26, parágrafo 2º. No caso de liquidação de dívida por meio dos usos das medidas de que trata o caput deste artigo, o devedor interessado deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devidos pelo registro do protesto e seu cancelamento, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela do protesto vigente na quitação do débito, bem como no preço devido à central. Vocês observaram que esse parágrafo 2º aqui, olha só, ele está um pouquinho diferente aqui. Vamos colocar aqui, ó. Este aqui é o correto. O primeiro é o falso, né? Nós verificamos que aqui, no falso, que está de acordo com a redação do provimento 149, nós temos a expressão com base no valor pago, efetivamente pago. Mas aqui no parágrafo 2º, real, nós não temos essa expressão. Então, vamos apagar isso aqui, tá? Em caso de liquidação da dívida por meio do uso de medidas de que trata o caput deste artigo, o devedor ou interessado no pagamento deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devidos pelo registro de protesto e seu cancelamento, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela do protesto vigente no momento da quitação do débito, bem como do preço devido à Central Nacional. Observem aqui uma coisa importante. Isso aqui pode nos induzir a erro. Alguém pode perguntar, professor, se o pagamento dos emolumentos deve ser feito com base na tabela de protesto no momento da quitação do débito, isso não estaria correspondendo à ideia de que o pagamento deve ser feito sob a integralidade do título apresentado? Com base em que você está afirmando de que o pagamento dos emolumentos deve ser feito com base no valor efetivamente pago e não no valor total do título, com base no provimento 149. Nós não temos essa especificação no parágrafo 26A, o que tornou possível a gente perceber que nós tínhamos aqui um equívoco, tudo bem? Uma mistura dos artigos lá do 149 com a 492. 49, quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Por gentileza. Um apresentante buscou cancelar protesto, alegando que a obrigação foi extinta por nova ação contratual,
homologada em instrumento particular, mas não acompanhada de pagamento direto do título. O tabelião explicou que a lei distingue hipóteses fundadas em pagamento daquelas motivadas por outras causas de extinção e que a competência para reconhecer essas situações não cabe ao cartório. O interessado insistiu que, sendo o credor parte no negócio, bastaria requerimento escrito acompanhado do novo contrato. Diante dessa situação, à luz da disciplina normativa, assinale a alternativa correta. A. O cancelamento pode ser efetivado com simples requerimento do credor originário, independentemente de decisão judicial. B. O cancelamento em hipótese diversa do pagamento só pode ser efetivado por determinação judicial, após o recolhimento dos emolumentos devidos ao tabelião. E C. O cancelamento depende de homologação administrativa da corregedoria, sem necessidade de decisão judicial. E D. O cancelamento é automático quando as partes comprovam novação contratual. E E. O cancelamento pode ser requerido apenas pelo devedor mediante a escritura pública. O gabarito é a letra B. O cancelamento, em hipótese diversa do pagamento, só pode ser efetivada por determinação judicial, após recolhimento dos emolumentos devidos ao tabelião. Fundamentação, artigo 26, parágrafo 3º da Lei 9492/97. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os elementos devidos ao tabelião. Obrigado, Marli. Aqui, o examinador ele quis colocar um obstáculo no nosso caminho. Ele quis dizer que, olha só, um apresentante buscou cancelar o protesto alegando que a obrigação foi extinta por novação contratual, homologada em instrumento particular. Vamos refletir a respeito do que está sendo dito aqui. Eu poderia afirmar que uma novação contratual da dívida, ela não tem o poder de provocar o cancelamento do protesto. Se a coisa for perguntada exatamente dessa forma, uma novação contratual homologada em instrumento particular, esse homologada aqui é uma expressão que ela está assim, eu acho que inadequada. Normalmente, a gente utiliza o termo homologação para se referir ao crivo de uma autoridade, né? Mas ela não estaria totalmente errada, mas inadequada. Então, a novação contratual em instrumento particular. Então, eu posso chegar com um instrumento particular de inovação no cartório e pedir para fazer o cancelamento do protesto, sob hipótese alguma. A novação contratual, ela foge aos elementos que nós precisamos para pedir esse cancelamento. Quais seriam esses elementos? Ou o título, ou o termo de anuência, a carta de anuência. Então, professor, que estranho, o cara fez o pagamento do título e não pode fazer o cancelamento? Pode sim. Com base nessa novação, ele pode obter do credor a carta de anuência. Ou ele pode obter do credor o título original, se essa for a vontade do credor. Agora, com um instrumento particular de inovação, mesmo a dívida estando paga, o tabelionato de protesto não pode fazer o cancelamento. Vamos deixar isso bem claro. Por que que o examinador quis pegar a gente aqui? Porque ele quis dizer que a única solução que o devedor teria aqui diante dessa inovação seria entrar em juízo e pedir esse cancelamento. Tá? Então, isso seria possível se houvesse uma resistência por parte do devedor, do credor, mesmo havendo a novação, ele não querendo dar a carta de anuência ou não querendo entregar o título. Tá? Então, nós precisamos deixar isso bem observado. Tá? Vamos observar aqui o seguinte. Vamos para a próxima questão, a 50. Que legal, gente. Conseguimos bastante coisa hoje.
Estou bem feliz. Produtividade aqui é desempenho, é o nosso lema. Quem pode ler a 50 para a gente? Posso ler, Eu, professor? Por favor, Denis. Em ação judicial, o juiz reconheceu a prescrição da dívida representada por título protestado. Após o trânsito em julgado, o devedor apresentou certidão judicial ao cartório e pediu o cancelamento. O credor contestou, dizendo que somente a devolução do título original possibilitaria o cancelamento. O tabelião explicou que a lei prevê expressamente hipótese em que a certidão judicial substitui o documento de dívida, dispensando o original. Diante da situação descrita, assinale a alternativa correta. Letra A. A certidão judicial expedida pelo juízo com menção ao trânsito julgado substitui o título para fins de cancelamento. Me parece a correta. Letra B. A certidão judicial apenas autoriza o cancelamento se acompanhada da anuência expressa do credor. Letra C. O título original deve sempre ser apresentado, ainda que haja certidão judicial. Letra D. A certidão judicial só autoriza o cancelamento em caso de sentença de quitação, não em casos de prescrição. E. O cancelamento depende de autorização expressa da corregedoria local. Gabarito A. Fundamentação, artigo 26, parágrafo 4º. Só um instantinho. Por favor. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito julgado, que substituirá o título ou documento de dívida. Muito bem, Denis, é isso aí, tá? Então, existe uma substituição por parte da certidão de trânsito em julgado em relação ao título ou documento de dívida, tudo bem? E, logicamente, a carta de anuência. Muito bem. Quem poderia ler para nós? Eu vi que quando o Denis se propôs a fazer a leitura, alguém também se propôs. Se puder fazer a leitura para a gente, eu agradeço. Fui eu, professor. Oi, Valcir, querida, por favor. Em tabelionato de protesto, o escrevente autorizado realizou cancelamento sob a supervisão de um substituto do tabelião. Um advogado presente questionou se o ato seria nulo por não ter sido praticado pelo titular. O tabelião explicou que a legislação prevê expressamente a delegação dessa função também a substitutos e escrevente autorizados, não restringindo o ato ao titular. Essa previsão garante a continuidade do serviço e evita atrasos, mas pode causar confusão a quem desconhece a literalidade da lei. Considerando o texto legal, assinale a alternativa correta. A. Apenas o tabelião pode realizar o cancelamento, sendo vedado a atuação dos substitutos. B. O cancelamento só pode ser praticado por substituto designado pelo juiz corregedor. C. O cancelamento do protesto pode ser realizado pelo tabelião titular, substitutos ou escrevente autorizados. D. O cancelamento só é válido se realizado pessoalmente pelo tabelião titular, sob pena de nulidade absoluta. Letra E. O cancelamento depende de homologação posterior pela corregedoria. Gabarito, letra C. Fundamentação. Artigo 26, parágrafo 5º. O cancelamento do registro de protesto será feito pelo tabelião titular, por seu substituto ou por escrevente autorizado. Muito obrigado, Ivalci, pela gentileza. Bem objetivo, com caráter de fixação. Quem poderia ler a 52 para nós? Por gentileza. Vamos lá. Com a informatização dos cartórios, alguns protestos passaram a ser registrados sob a forma de microfilme ou gravação eletrônica. Um devedor solicitou o cancelamento de protesto lavrado em formato digital e perguntou como ficaria o termo do cancelamento, já que não havia
livro físico. O tabelião explicou que a lei trata expressamente dessa situação, exigindo que o termo seja lançado em documento apartado, arquivado com os documentos do pedido e anotado no índice respectivo. Assim, a validade do cancelamento não depende do suporte físico, mas do cumprimento da formalidade prevista. Considerando o dispositivo legal, assinale a alternativa correta. Letra A. O cancelamento eletrônico é inválido por ausência de previsão legal. Letra B. O termo de cancelamento deve ser lançado em documento apartado, arquivado com os documentos do pedido e anotado no índice respectivo. Letra C. O termo de cancelamento só é válido se reproduzido em livro físico. Letra D. O cancelamento eletrônico dispensa qualquer anotação em índice. E letra E. O termo de cancelamento deve ser homologado pelo juiz corregedor. Gabarito letra B. Fundamentação. Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Muito obrigado, Roseli. É isso aí. De Então, nada. nós temos uma previsibilidade específica do cancelamento de títulos protestados sob a forma eletrônica, onde o termo de cancelamento deve ser lançado em documento apartado, arquivado com o documento do pedido e anotado no índice respectivo. Muito bem. Quem pode ler a 53 para nós? Vai ser a última da noite. Em renegociação de dívida já protestada, credor e devedor optaram por utilizar a Central Nacional de Serviços Eletrônicos. O devedor perguntou se, caso a renegociação não fosse exitosa, haveria cobrança de taxas mesmo assim. O tabelião explicou que a lei determina que apenas em casos de renegociação exitosa haverá cobrança, exigida no momento da quitação. A previsão legal evita onerar o devedor por tentativas frustradas de acordo, mas garante a remuneração do serviço quando a negociação resulta em liquidação. Diante da norma, assinale a alternativa correta. Letra A. O pagamento das custas é devido sempre que houver tentativa de renegociação, ainda que sem sucesso. Só vou tomar uma água. Tudo bem. Letra B. O pagamento só é devido se a renegociação for exitosa no momento da liquidação da dívida. Letra C. O pagamento é devido pelo credor, mesmo em caso de insucesso da renegociação. Letra D. O pagamento só é devido se o acordo for homologado judicialmente. Letra E. A lei não prevê qualquer pagamento em renegociação de dívidas protestadas. Gabarito letra B. A fundamentação. Artigo 26-A, parágrafo 4º. Nos casos em que o credor, o devedor ou o interessado no pagamento optarem por propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas por intermédio dos tabeliões de protesto e da Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados, prevista no artigo 41-A dessa lei, o pagamento de que trata o parágrafo 2º do artigo
apenas será devido caso seja exitosa a renegociação no momento da liquidação da dívida. Sensacional, Jéssica. Muito, muito, muito obrigado. Então, nós chegamos aqui, né, no artigo 27, praticamente no final do nosso objetivo de hoje, e vamos parar por aqui. Chegamos na questão 53. Então, estudamos 53 questões da Lei 9492. Isso não é pouco. Meus amigos, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que tenha sido proveitoso para todos, só um instante, para todos o nosso encontro. Para mim foi absurdamente proveitoso. Então, amanhã de manhã prosseguimos com os nossos estudos de direito civil. Hoje eu já estou fazendo a programaçãozinha do novo ciclo, dizendo o que a gente vai estudar. Muito provavelmente à noite, amanhã, a gente vai voltar para a Lei 6766, de 79, que é a Lei de Parcelamento de Solo. A gente já conseguiu progredir bem nela, tá? Mas vamos continuar até terminá-la, e assim nós vamos prosseguindo. Eu quero desejar um forte abraço para vocês, dizer assim, que eu fico extremamente honrado com esse grupo aqui tão qualificado, e tenho certeza que nós vamos colher cada fruto dessas sementes que nós estamos plantando. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Não deixe de prestigiar o nosso canal lá no YouTube e postarem qualquer dúvida que vocês tiverem no nosso grupo oficial. Um abração para vocês e uma boa noite, tá?